Alô pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Marques e realizamos aqui no Condomínio Cultural Aldeia Criativa o primeiro encontro de turismo da Aldeia Criativa. Esse encontro ele faz parte do projeto Mobilização de Rede aqui da Associação de Professores e Pesquisadores de História. Esse projeto foi contemplado pelo edital Cultura nas Redes 2 da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Venha participar dos nossos encontros, venha participar das atividades do Condomínio Cultural Aldeia Criativa. Então, eu sou Alexandre Marques, né? Então eu recebi um recurso do governo do estado no edital Cultura nas Redes 2, um recurso de R$ 2.300, na verdade R$ 2.500, para desenvolver uma atividade de mobilização de rede. A mobilização de rede, você mobilizar pessoas, né, com algum sentido, no nosso caso aqui, no sentido da cultura e no sentido do turismo. Então, nós estamos fazendo reuniões aqui desde fevereiro. Desde fevereiro a gente vem fazendo reuniões com a área da cultura e hoje é a primeira reunião que nós fazemos com a área do turismo, com pessoas da cidade do Duque de Caxias que atuam na área de turismo, ou diretamente como guias ou gestores, ou como usuários, né, do que o turismo de Duque de Caxias oferece. Então, a primeira informação é essa, né? Em Duque de Caxias, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, nós temos uma Secretaria de Cultura e Turismo. Todo mundo ouve falar muito da área da cultura e muito pouco da área de turismo. Então, essa Secretaria de Cultura e Turismo, ela fica ali próxima ao Unigran Rio, ela no prédio em frente ao Unigran Rio, está no 6º andar. Nós temos uma subsecretária de turismo, que é da família Malafaia, né? E que tem mobilizado um pouco a cidade nesse sentido. E nós temos poucos funcionários da secretaria voltados justamente para essa área. Como é uma Secretaria de Cultura e Turismo, deveria ter pessoas que se dedicassem a pensar políticas públicas de turismo para a cidade de Duque de Caxias. Então, nós temos essa secretaria que deveria atender essa área de turismo. A segunda informação é sobre o próprio turismo em Caxias, né? A Embratur, ela classifica as cidades de 1 a 5, no que corresponde aos atrativos turísticos que essas cidades têm. Petrópolis, por exemplo, é nível 5. É de 1 a 5, Petrópolis é nível 5, Ouro Preto é nível 5, Paraty é nível 5, ou seja, está no top aí das cidades brasileiras de turismo. Duque de Caxias está no nível 4. Aí as pessoas perguntam, o que tem de turismo em Caxias para ela estar nesse nível 4? Então, quando trabalhava na secretaria, a gente fazia um grande movimento para que Caxias também entrasse no mapa do turismo nacional. Então, nós tentamos colocar a cidade no circuito da Estrada Real, nós, principalmente o Jorginho e o Paulo Roberto, né, classificaram a cidade dentro do que eles chamam de um projeto chamado de Baixada Verde, que é um projeto que está em andamento, agregando as cidades da Baixada Fluminense, que fazem franja com a Serra da Mantiqueira, Petrópolis, Teresópolis, e em direção a Vassouras. Então, reúne Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, São João. Tem uma iniciativa nesse sentido. Antes do Jorginho e do Paulo Roberto, uma grande iniciativa foi de um político da cidade, chamado Daniel Eugênio. Foi o primeiro cara que eu vi pensando, discutindo turismo na cidade, né? E agora, a Secretaria de Turismo ela é ocupada com funcionários, diga-se de passagem, uma pessoa de gestão de turismo, né? Mas com poucas ações efetivas nisso. O outro item, então, as Caxias, ela está classificada no nível 4. E aí o que nós temos em Caxias? O que o pessoal de turismo, eu não sou de turismo, chamam de turismo de negócios. Como Caxias tem muitas indústrias, principalmente ligado ao polo
petroquímico, a Reduc, todas as engarrafadoras ao redor, e mais a Alcodim, né, que é lá em Xerém, uma área industrial imensa, e todo o comércio que tem na região, aqui tem um turismo de negócio, pessoas que chegam na cidade, se hospedam na cidade e que acessam alguns serviços na cidade, principalmente restaurantes. Caxias tem um calendário festivo, principalmente no 4º distrito, né, as vaquejadas, os shows de grandes sertanejos, enfim, que mobiliza também a cidade, principalmente no 4º distrito, e os encontros que são realizados principalmente com grupos religiosos que movimentam bastante também o 3º e 4º distrito. Aí eu falo religiosos, tanto cristãos, nas suas variadas denominações, quanto das religiões também afro-brasileiras. Onde a gente percebe que é o ponto fraco da cidade, tá? Isso já foi discutido em outros encontros. Hospedagem. Então, hoje, Caxias também está constituindo uma rede hoteleira substancial, seja na 25 de agosto, seja na toda a região da Washington Luiz, né? Seja nas pousadas e pequenos cama e café, que nós chamamos, em Xerém, né, no 3º e 4º distrito, quer dizer, de Imbariê e de Xerém. Então, tem uma movimentação turística na cidade que mexe bastante com recursos, mas que as pessoas da cidade acessam muito pouco. Tá? E o último, né, para a gente começar a falar um pouco mais da cidade, são os recursos que a cidade tem aplicados, seja na área de turismo, seja na área de cultura. Ou seja, nós temos pouquíssimos recursos na Secretaria de Cultura, quase todos os recursos da Secretaria de Cultura e Turismo, eles servem para quê? Para manter o pessoal, equipe que trabalha na Secretaria, e para manter os aparelhos funcionando. Política pública de turismo são pouquíssimas. Nós temos uma lei que cria a Secretaria de Cultura e Turismo e temos uma lei que cria o Conselho Municipal de Turismo. Fora isso, existem ações esporádicas dessa secretaria. Em relação à sociedade civil, e aí é um convite para quem é da área de turismo, quem é turismólogo, quem é da gestão. Nós temos atrativos, seja relacionados ao patrimônio histórico, seja relacionado ao entretenimento. No patrimônio histórico, nosso atrativo principal hoje, principal atrativo da cidade, pesquisadores, estudantes, visitantes, é o Museu Vivo do São Bento, que por ano recebe cerca de 7.000 pessoas visitantes, entre escolas, enfim, pesquisadores, eventos. Então, o Museu Vivo do São Bento é aqui atrás, no bairro do São Bento, é um museu de percurso, um ecomuseu. Tem um museu que está se constituindo, que é o Museu Vivo da Capoeira, que já está recebendo visitas, também é um museu de percurso, né? O Museu Vivo da Capoeira, quando você visita o museu, você visita 6 rodas de capoeira, cada uma contando uma parte da tradição da capoeira e finaliza no espaço que tem uma exposição. Então, esses são os 2 principais roteiros turísticos, vamos dizer assim, da cidade, ligado ao patrimônio histórico. Tem um outro roteiro que se constitui na região verde da cidade, que é em Xerém. Então, você consegue visitar restaurantes, consegue visitar lugares de hortas comunitárias, hortas pedagógicas. Também tem um roteiro que pode ser feito. E hoje é a primeira reunião que nós fazemos com a área do turismo, com pessoas da cidade do Duque de Caxias que atuam na área de turismo, ou diretamente como guias ou gestores, ou como usuários, né, do que o turismo de Duque de Caxias oferece. Então, a primeira informação é essa, né? Em Duque de Caxias, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, nós temos uma Secretaria de Cultura e Turismo. Todo mundo ouve falar muito da área da cultura e muito pouco da área de turismo. Então, essa Secretaria de Cultura e Turismo, ela fica ali próxima ao Unigran Rio, ela no prédio em frente ao Unigran Rio, está no 6º andar. Nós temos uma subsecretária de turismo, que é da família Malafaia, né? E que tem mobilizado um pouco a cidade nesse sentido. E nós temos poucos funcionários da secretaria voltados justamente para essa área. Como é uma Secretaria de Cultura e Turismo, deveria ter pessoas que se dedicassem a pensar políticas públicas de turismo para a cidade de Duque de Caxias.
Então, nós temos essa secretaria que deveria atender essa área de turismo. A segunda informação é sobre o próprio turismo em Caxias, né? A Embratur, ela classifica as cidades de 1 a 5, no que corresponde aos atrativos turísticos que essas cidades têm. Petrópolis, por exemplo, é nível 5. É de 1 a 5, Petrópolis é nível 5, Ouro Preto é nível 5, Paraty é nível 5, ou seja, está no top aí das cidades brasileiras de turismo. Duque de Caxias está no nível 4. Aí as pessoas perguntam, o que tem de turismo em Caxias para ela estar nesse nível 4? Então, quando trabalhava na secretaria, a gente fazia um grande movimento para que Caxias também entrasse no mapa do turismo nacional. Então, nós tentamos colocar a cidade no circuito da Estrada Real, nós, principalmente o Jorginho e o Paulo Roberto, né, classificaram a cidade dentro do que eles chamam de um projeto chamado de Baixada Verde, que é um projeto que está em andamento, agregando as cidades da Baixada Fluminense, que fazem franja com a Serra da Mantiqueira, Petrópolis, Teresópolis, e em direção a Vassouras. Então, reúne Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, São João. Tem uma iniciativa nesse sentido. Antes do Jorginho e do Paulo Roberto, uma grande iniciativa foi de um político da cidade, chamado Daniel Eugênio. Foi o primeiro cara que eu vi pensando, discutindo turismo na cidade, né? E agora, a Secretaria de Turismo ela é ocupada com funcionários, diga-se de passagem, com uma pessoa de gestão de turismo, né? Mas com poucas ações efetivas nisso. O outro item, então, as Caxias, ela está classificada no nível 4. E aí o que nós temos em Caxias? O que o pessoal de turismo, eu não sou de turismo, chamam de turismo de negócios. Como Caxias tem muitas indústrias, principalmente ligado ao polo petroquímico, a Reduc, todas as engarrafadoras ao redor, e mais ao Codim, né, que é lá em Xerém, uma área industrial imensa. E todo o comércio que tem na região, aqui tem um turismo de negócio, pessoas que chegam na cidade, se hospedam na cidade e que acessam alguns serviços na cidade, principalmente restaurantes. Caxias tem um calendário festivo, principalmente no 4º distrito, né, as vaquejadas, os shows de grandes sertanejos, enfim, que mobiliza também a cidade, principalmente no 4º distrito, e os encontros que são realizados principalmente com grupos religiosos que movimentam bastante também o 3º e 4º distrito. Aí eu falo religiosos, tanto cristãos, nas suas variadas denominações, quanto das religiões também afro-brasileiras. Onde a gente percebe que é o ponto fraco da cidade, tá? Isso já foi discutido em outros encontros. Hospedagem. Então, hoje, Caxias também está constituindo uma rede hoteleira substancial, seja na 25 de agosto, seja na toda a região da Washington Luiz, né? Seja nas pousadas e pequenos cama e café, que nós chamamos, em Xerém, né, no 3º e 4º distrito, quer dizer, de Imbariê e de Xerém. Então, tem uma movimentação turística na cidade que mexe bastante com recursos, mas que as pessoas da cidade acessam muito pouco. Tá? E o último, né, para a gente começar a falar um pouco mais da cidade, são os recursos que a cidade tem aplicados, seja na área de turismo, seja na área de cultura. Ou seja, nós temos pouquíssimos recursos na Secretaria de Cultura, quase todos os recursos da Secretaria de Cultura e Turismo, eles servem para quê? Para manter o pessoal, equipe que trabalha na Secretaria, e para manter os aparelhos funcionando. Política pública de turismo são pouquíssimas. Nós temos uma lei que cria a Secretaria de Cultura e Turismo e temos uma lei que cria o Conselho Municipal de Turismo. Fora isso, existem ações esporádicas dessa secretaria. Em relação à sociedade civil, e aí é um convite para quem é da área de turismo, quem é turismólogo, quem é da gestão. Nós temos atrativos, seja relacionados ao patrimônio histórico, seja relacionado ao entretenimento. No patrimônio histórico, nosso atrativo principal hoje, o principal atrativo da cidade, pesquisadores, estudantes, visitantes, é o Museu Vivo do São Bento, que por ano recebe cerca de 7.000 pessoas
visitantes, entre escolas, enfim, pesquisadores, eventos. Então, o Museu Vivo do São Bento é aqui atrás, no bairro de São Bento, é um museu de percurso, um ecomuseu. Tem um museu que está se constituindo, que é o Museu Vivo da Capoeira, que já está recebendo visitas, também é um museu de percurso, né? O Museu Vivo da Capoeira, quando você visita o museu, você visita 6 rodas de capoeira, cada uma contando uma parte da tradição da capoeira e finaliza no espaço que tem uma exposição. Então, esses são os 2 principais roteiros turísticos, vamos dizer assim, da cidade, ligado ao patrimônio histórico. Tem um outro roteiro que se constitui na região verde da cidade, que é em Xerém. Então, você consegue visitar restaurantes, consegue visitar lugares de hortas comunitárias, hortas pedagógicas. Também tem um roteiro que pode ser feito nessa região. Qual é o problema? Falta de estrutura para receber esses visitantes. Tem um roteiro, 2 roteiros que a Clio, né, a PPH Clio, constituiu, que são roteiros que a gente chama de roteiros étnicos, que Caxias se constitui numa área de migração nordestina, principalmente. E principalmente pessoas da região da Bahia, de várias regiões da Bahia. Então, a gente tem 2 roteiros étnicos que nós oferecemos também. Um roteiro étnico, a gente visita forró, lugar, a gastronomia nordestina, lugar com música sertaneja, com forró tradicional e um espaço de exposição da migração nordestina. E um outro roteiro étnico, que é visitar terreiros de candomblé e de umbanda, que são preparados para receber visitantes. Alguns com espaço de visitação, e outros com culinária, e outros com venda de artigos ligados à cultura afro-brasileira. Então, tem atrativos. O que precisa, efetivamente, é de políticas públicas que, né, substanciem esse espaço. Falando um pouco agora do que aconteceu entre 2020, começo de 2020 até março de 2022. E esse é o principal motivo de eu ter convidado vocês. Quando se instalou a pandemia, no dia 16 de março, né, Paulinha? A gente estava no Rio fazendo uma atividade no dia 14, já tinha aquele vento avisando que viria uma pandemia, a gente não sabia da gravidade. Nós fizemos uma atividade dia 14, inclusive bastante temerosos, e aí no dia 16 de março o governo estadual decretou o lockdown. E aí logo de cara, o primeiro setor que foi atingido foi o setor do turismo. Foi o primeiro setor. Que aí você não pode viajar, não pode pegar ônibus, hotel não pode abrir, restaurante não pode abrir. Foi o setor mais atingido, foi o setor do turismo. E o segundo setor mais atingido nesse primeiro momento foi o da cultura. Que não existe cultura se você não juntar gente. Explodiu agora o negócio de podcast, live e tal, mas naquele momento, qual era? Juntar pessoas ficou proibido. Não podia ter show, não podia ter barzinho, não podia ter nada. Beleza? E nós tínhamos o Ministério da Cultura e do Turismo. O que o governo federal fez em relação à população brasileira como um todo? Depois de muito pressionado, liberou o auxílio emergencial, que as pessoas recebiam R$600, enfim, toda aquela luta que foi para as pessoas receberem esse recurso durante um período. E naquele momento foi negado para os trabalhadores da cultura terem acesso a esse recurso, por vários motivos. Se a pessoa fosse ligada à cultura e comprovasse que era da cultura, não recebia. E aí começou toda uma pressão de alguns setores progressistas para que o governo criasse medidas para que atendesse esses trabalhadores da cultura. E é engraçado que eu conversava muito com a minha companheira, de que não se falava de turismo, era para atender as pessoas da cultura. E lembrando que não tinha Ministério da Cultura, que o governo federal acabou com o Ministério da Cultura. Até hoje não tem Ministério da Cultura, existe Ministério do Turismo. A Secretaria de Cultura é ligada ao Ministério do Turismo. E até hoje, o governo federal não elaborou uma política para atender, uma política emergencial para atender os trabalhadores do turismo. Não teve. Então, houve toda uma mobilização no ano de 2020 para que os trabalhadores da cultura recebessem algum auxílio, né, durante essa pandemia. Isso a nível federal.
A nível municipal, nós fizemos a mobilização, e aí o Conselho Municipal de Cultura tem uma grande atuação nisso, Edson, Clara, o Prates, HB, Chocolate e outros conselheiros, pressionando a Secretaria de Cultura de que tivesse algumas medidas emergenciais que atendessem os trabalhadores da cultura. De novo, não se falava em turismo, trabalhadores da cultura. E aí a prefeitura, muito pressionada, acabou liberando um edital, chamado edital Paulo Ramos, em que as pessoas da cidade que apresentassem projetos seriam contemplados com um valor de R$ 1.500 para fazer atividades no campo da cultura. Não se falava em turismo, no edital não tinha turismo. E aí nós conseguimos colocar na rua cerca de R$ 300 mil, alguns que estão aqui na sala foram contemplados com esse recurso, que hoje parece pouco, mas naquele momento foi muito importante, né? Então, esse edital contemplou muitos trabalhadores da cultura e, como era um momento de pandemia, qual era o trabalho que esse trabalhador da cultura tinha que apresentar? Alguma atividade, obviamente, online, porque as atividades presenciais estavam proibidas. A nível federal, começou uma mobilização muito grande, liderada pela deputada Benedita da Silva e pela deputada Jandira Fegali, para que se aprovasse uma lei emergencial, de novo, da cultura. Não se falava de turismo, como não se fala até hoje. Então foi liberado, se eu não me engano, 4 bilhões, né, Edson? 4 bilhões e 300 mil para o Brasil inteiro, e cada cidade receberia o recurso de acordo com a sua população. Então, Caxias, por exemplo, foi contemplado com 5 milhões e 300 mil. Belford Roxo foi contemplado com 3 milhões e 200 mil. Né? As cidades foram recebendo de acordo com a sua população. 5 milhões e 300 mil para a cidade de Duque de Caxias, para atender os trabalhadores da cultura. Então, foram feitos editais, foi feito um edital em que os trabalhadores da cultura acessavam recurso, basicamente de duas formas, ou para desenvolver atividades apresentando alguma contrapartida, e esses recursos variavam de 3 mil a 30 mil, então, de acordo com os critérios estabelecidos nesses editais, as pessoas recebiam esses recursos, né? Teve gente aqui que recebeu 21 mil, teve gente que recebeu 30 mil, teve gente que recebeu 9 mil, eu não conheço ninguém que tenha recebido menos de 9 mil. E Caxias, junto com Niterói e junto com Rio de Janeiro, a capital, foram as únicas 3 cidades que conseguiram acessar todos esses recursos. Nós nos tornamos exemplos, né, para as outras cidades. Belford Roxo, por exemplo, devolveu todo o recurso. Todo o recurso de Belford Roxo foram devolvidos, porque o secretário falou que não ia aplicar aquele recurso. São João de Meriti, quase 70%, né? Isso acho que foi um percentual alto devolvido. Nilópolis devolveu. Né? Todas as cidades da Baixada Fluminense devolveram o recurso, com exceção de Duque de Caxias. Então, foram mais de 350 projetos, com esse edital, Lei Aldir Blanc 1, né, que a cidade recebeu 5 milhões e 300 mil, que foram aplicados, chegaram diretamente na ponta. E aí é que eu falei com vocês que veio a surpresa. Qual foi a surpresa? Quando nós fomos mapear as instituições que receberam, as pessoas que receberam, os coletivos que receberam, só tinham 2 instituições que tinham recebido como atividades turísticas. E as 2 gestadas dentro da Clio, da PPH Clio, que é a Clio Tour, que é coordenada pela Ângela e pela Rosane, né? Foi a única, recebeu um recurso, se eu não me engano, não sei se foi 9 ou 15 mil, e a Clio Colab, que é a Paula Braga, né, a Paulinha, é a diretora, que recebeu 9 mil, né, Paulinha? Nenhuma outra instituição da cidade apresentou projetos relacionados ao turismo. Nenhuma. E com toda essa história que tem uma Secretaria de Turismo, tem uma equipe na Secretaria de Turismo que deveria se dedicar ao turismo, tem roteiros estruturados que podem ser aproveitados na cidade, e mais ainda, e daí a minha surpresa e esse convite para vocês hoje. Quando nós fomos mapear, no meu caso, mapear as pessoas que atuam com o turismo em Caxias, são mais de 30.
que eu conheço. E que a secretaria, nesse momento, não tem nenhum cadastro de vocês. Se baixar um recurso de turismo hoje em Caxias, para ser emergencial ou não, para acessar as pessoas de turismo, não existe um cadastro das pessoas de Caxias ou de instituições que atuam com turismo. Não tem. Não tem. Que foi uma tarefa que nós fizemos no Conselho de Cultura, com o Edson, com a Clara, com a galera do Conselho de Cultura e os que vieram antes. Nós mapeamos quase todos os grupos, quase todos os fazedores de cultura de toda a cidade de Duque de Caxias. E aí tem um problema que a gente precisa resolver em relação à secretaria e aos atores que atuam na cidade. Quando se fala em cultura e em turismo em Caxias, só se pensa no primeiro distrito. São pouquíssimas ações da prefeitura ou dos ativistas culturais da cidade, dos militantes culturais da cidade, que olham a cidade como um todo. Muitos deles acham que a cultura só está concentrada em torno da Praça Roberto Silveira. Então a cidade é muito mais ampla do que isso, né? A gente tem falado isso bastante nos encontros. Então esse encontro foi para apresentar um pouco esse panorama para vocês, né, de como está até esse momento a política de cultura da cidade e como não está a política de turismo na cidade e que a gente de alguma forma consiga se mobilizar. Tá? Por que esse momento é importante? Por que esse encontro é importante? E nós só propusemos ele agora. Né? A gente organizou agora, depois do dia 30 de março. Porque no dia 30 de março, quer dizer, semana passada, foi o último dia para aquelas pessoas que acessaram a Lei Aldir Blanc, aquele recurso de 5 milhões e 300 que desceu para a cidade, foi o último dia das pessoas que acessaram o recurso prestar conta. E muitos não prestaram, tá? Muitos não prestaram. Muitos. Por vários motivos. E aí agora a gente está começando um outro movimento. Fazer com que mais pessoas acessem esses recursos e principalmente pessoas ligadas à área do turismo. Por que isso? Porque em Brasília já foram votadas 2 leis. A Lei Aldir Blanc II, a Lei Aldir Blanc II, ela vai destinar cerca de 6 milhões para a cidade de Duque de Caxias, né, para mobilizar a cultura e o turismo, já que a secretaria é a mesma e o ministério é o mesmo, e a gente tem poucas pessoas do turismo organizadas para isso, e tem a Lei Paulo Gustavo, que deve destinar para Duque de Caxias cerca de 7 milhões de reais. Então, juntando a Lei Paulo Gustavo e juntando a Lei Aldir Blanc, que já foram aprovadas em Brasília, mas que o presidente essa semana ele vetou, né? Mas vai ter todo o movimento para que ele libere esse recurso. Então, Caxias deve receber algo em torno de 13 milhões de reais para ser aplicado diretamente na cultura e para ser aplicado diretamente no turismo. E aí vem uma pergunta que todo mundo que ouve a gente, que não está discutindo política pública, faz. Esse dinheiro vai chegar na prefeitura, eles vão dar para quem eles quiserem. Eles vão dar para o amigo, né? Tem um amigo nosso, o Bira conhece, o Fred, que ele fala assim, Alexandre, eu conheço a mulher do prefeito, ela é minha amiga. Aí a gente fala assim, tá bom, eu liguei para ele, né? Não, ele falou, né? Não é assim que o pessoal fala? Não, rapaz, eu conheço o secretário, é meu amigo, pô, vai lá, é só pegar o dinheiro. Não é assim. A Lei Aldir Blanc tem um grande ganho graças a Jandira Fegali e graças a Benedita da Silva, as autoras da lei. Esse recurso, para chegar diretamente ao artista, ele tem que ser baixado pela prefeitura. Tem um fundo chamado Fundo Municipal de Cultura. Então, o dinheiro sai do governo federal e vem diretamente para esse fundo. Não é para a secretaria, gente. É para um fundo. E para esse dinheiro ser aplicado, é necessário que a sociedade civil permita. Ele só pode ser gasto se a secretaria, junto com o conselho, que é formado pela sociedade civil e pelo governo, permita. Ou seja, se o secretário falar assim, eu vou botar 100 mil em tal lugar.
tem que ter assinatura de conselheiros. Tem que ter assinatura do conselheiro. Se a pessoa da sociedade civil não assinar, ele não pode gastar. Esse foi o motivo que lá em Belfor Roxo, Malê, foi devolvido. Porque o secretário falou, eu vou estar com dinheiro e não posso dizer onde eu vou aplicar? Não. Aí o dinheiro foi devolvido. Aí teve uma pressão tão grande que apareceu na imprensa, ele, não, então manda o dinheiro de volta. Aí teve que fazer uma eleição de conselho às pressas, que nós estávamos lá, a gente fez uma grande reunião lá, o Edson foi lá, o Augusto foi lá, nós fomos lá, fazemos reunião lá direto, teve que fazer uma reunião às pressas para eleger um conselho, para ter sociedade civil, para liberar o dinheiro. E mesmo assim ele fez errado e vai responder processo agora. Vai responder processo, fez errado. Então esse recurso que está vindo, 13 milhões de reais para a cidade do Caxias, cerca de 7 milhões para Belfor Roxo, ele só vai poder ser aplicado na cidade se houver uma eleição para o conselho, e no caso ainda é o Conselho de Cultura, vai ter conferência agora sábado próximo, né? E 2 conselheiros eleitos pela sociedade sentem com o secretário e com mais uma pessoa para ver projeto por projeto, contratar uma comissão, ver projeto por projeto, avaliar se pode ser aplicado ou não, e as pessoas receberem esse recurso. Beleza? E aí, essa reunião tem um objetivo, e ela vai depois se multiplicar em outras, tá? O pessoal da cultura aprendeu a duras penas uma coisa que eu falava há quase 20 anos. Você, como artista, tem que estar organizado para receber esse dinheiro. Né, Marquinhos? Tem que estar com documento, primeira coisa, gente, CPF, identidade, é o básico. Muitos mestres de capoeira, por exemplo, não receberam o dinheiro porque não tinham documento básico. Identidade e CPF. Tem que estar com o nome limpo? Não, não precisa. Tá, eu estou com um SPC, não precisa. Basta ter um documento, identidade, CPF e ter uma conta bancária. E mais ainda, provar que dentro daquela área que vocês estão se propondo a receber o dinheiro, vocês atuam. Daí eu ter perguntado para o Bira, está rolando? Porque a gente vai ter que comprovar que durante um tempo você exerceu aquela atividade na área de turismo, que é o que a gente chama de portfólio. Então, nós da cultura, eu e Edson e outras pessoas, mas no caso nosso da Clio e a Ângela, nós ralamos muito porque a maior parte das pessoas são artistas pra caramba, dançam, cantam, fazem teatro, mas na hora que você pede a comprovação, né, Lu? O cara manda qualquer coisa, manda um monte de foto. Não é assim? Né? Então, quem estiver mais organizado, quem tiver com a documentação, quem tiver todo justinho naquilo que faz, consegue ter acesso a esse recurso. E se for bater na porta do secretário, não vai adiantar, porque o secretário não libera esse recurso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, a PPH Clio, está começando uma mobilização com a área da cultura, para que as pessoas que trabalham dentro da área da cultura e do turismo, esse encontro aqui é de turismo, comecem a se organizar para acessar esses recursos. Nós acreditamos, eu acredito, que esse recurso ainda é liberado esse ano, porque é um ano eleitoral. E vai ser tudo assim, ó, atropelado. Porque só pode fechar as coisas até outubro, né, cada eleição, enfim. Então, a gente acredita que a lei que o presidente vetou anteontem, vai ter uma pressão imensa da sociedade, como já aconteceu, na primeira vez está acontecendo agora, ele não vai ter para onde correr, a Assembleia, o Congresso Nacional vai aprovar a lei e ele vai ser obrigado a liberar esse recurso para que os fazedores de cultura e as pessoas que trabalham com turismo possam acessar. E quem é que sai na frente? Quem é que atua com cultura na cidade há mais de 60 anos? Tá? Gostou, né? Mas é um artista da cidade muito antigo. Então, mas mesmo ele, que é muito antigo, muito conhecido, teve que fazer portfólio, não foi, Marquinhos? Juntar a documentação toda. Todo mundo conhece ele, mas ele precisa comprovar, mesmo todo mundo conhecendo, de que ele tem essa documentação. A luta na área da cultura desde 2015, né, Lu? Atuando profissionalmente, né? A principal fonte de renda a Lu é a do grafite. Isso. Conheci você nessa época, né? Entendeu? Então, assim, é necessário que as pessoas estejam organizadas. Bem, finalizando, sábado agora a gente vai ter uma conferência de cultura. Já está mais ou menos mapeado,
quem são os candidatos, quem é que vai votar. Na última conferência deu uma confusão danada por conta da desorganização da Secretaria de Cultura e foi transferida agora para o dia 9. Essa já está mais ou menos definida, já, quer dizer, dia 9 se encerra o processo de escolha dos conselheiros municipais de cultura. Mas em maio, nós teremos a eleição para conselheiros municipais do turismo. Nós não temos a data ainda, o Edson, né, ficou de... não tem, mas é em maio, com certeza será em maio. Mas aí nós temos alguns desafios. O primeiro desafio é que nós, sociedade civil organizada, tenhamos candidato. Então a Clio, que eu sou presidente, a gente tem essa mobilização toda, nós temos 2 candidatos a conselheiros municipais de cultura. Um é o Edson, de cultura não, desculpa, de turismo. Então a Clio terá um candidato a conselheiro municipal de turismo, que é o Edson. E por que nós destacamos que tem que ser o Edson? Porque o Edson está no Conselho de Cultura há 4 anos, é do nosso grupo o que mais acumulou discussão com a prefeitura em relação de elaboração de política pública de cultura. Então, no Conselho Municipal de Cultura, a gente tem a lei de criação do Conselho, tem a lei de criação do fundo, a gente tem um regimento interno, a gente tem uma experiência já de implementação de edital, que ele foi da comissão de implementação dos editais, Paulo Ramos e Léo de Blanc. Então, ele já tem esse know-how, já tem toda essa expertise, né? Então, a gente defende que ele seja candidato pela Clio, e a nossa outra candidata é a Ângela, que também é da Clio, mas ela é ligada a uma agência de turismo. Beleza? E qual é o desafio? Primeiro é elegê-los. O primeiro desafio é elegê-los. E o segundo grande desafio é mudar a própria lei que criou o Conselho de Turismo. Malê pensou logo, né? Por quê, Malê? Do jeito que eles montaram a lei de criação do Conselho de Turismo, não permite a participação da sociedade civil organizada. São 8 cadeiras. Vou botar aqui, não sei se vai dar tempo, Vitor. Dá tempo, Vitor, ainda? São 8 cadeiras. 8 cadeiras. Né? E praticamente toda ela ligada ao empresariado de Caxias. Então, o Edson vai ser candidato com o CNPJ da Clio, e a Ângela vai ser candidata pelo CNPJ da Clio Tour. E com a grande missão, primeira grande missão, mudar a própria lei de criação desse conselho. E segundo, que é o mais difícil, e no Conselho de Turismo, de Cultura nós demoramos quase 10 anos para resolver. O Conselho de Turismo não tem fundo. Então, se o governo federal liberar um dinheiro específico para o turismo, lembra que eu falei o tempo inteiro, o dinheiro vem para a cultura e vai chegar ao turismo. Se vier um dinheiro específico para o turismo, Caxias não poderá receber. Não recebendo, quem está na ponta fazendo o trabalho também não recebe. Entendeu? Então, vai ser um outro grande desafio. O terceiro grande desafio é fazer o que nós fizemos no Conselho Municipal de Cultura, que é mapear todo mundo que está em Caxias que trabalha com turismo. Que tem isso como... Oi? Nós demoramos 15 anos, o Edson em outro momento vai contar essa experiência, foram, aliás, mais de 15 anos, desde 2005 que nós atuamos de frente para elaborar toda a legislação relativa à cultura em Caxias, a Clio, eu, Augusto, Edson, Ângela e um monte de outras pessoas, né, de outras instituições, como a Lu, o pessoal da Lira, o pessoal do Gomeia, né, o pessoal dos blocos, para fazer uma lei de cultura que hoje é exemplar no estado do Rio de Janeiro todo. Quando as pessoas pensam em lei municipal de cultura, o exemplo que elas têm hoje ou é a capital, o Rio de Janeiro, ou é Duque de Caxias. A Clara hoje, por exemplo, viaja, quer dizer, com a pandemia eu não sei como é que está, mas a Clara viajava o tempo inteiro, tal lugar fazer palestra, era online. Então, muitas prefeituras nesse processo aprenderam com a gente.
com a Clara, com a Edson, com a Gabi, as pessoas estão hoje de frente, e tem uma molecada nova vindo aí também que vai ser apropriada. Então, nessa eleição, nós teremos 8 cadeiras. É um conselho paritário. O que é um conselho paritário? Tem que ser metade de um grupo, metade de outro. Metade de um grupo, metade de conselheiros do governo. E a outra metade de conselheiros da sociedade civil. Então, nós temos aqui, ó, como é que eles montaram essa lei? Nós não participamos dessa elaboração, tá, gente? Nós pegamos isso aqui já pronto. Não fomos nós que, a sociedade civil, discussão, né? Tem um conselho, mas não teve conferência, né? Então, tem uma cadeira que é de shopping, associação e feirões. Então, nenhum de nós que estamos aqui se encaixa, nenhum. Tá? Nós temos esse aqui, guia de turismo e turismólogo. No caso aqui, a Ângela é guia de turismo, a Paulinha é guia de turismo, o Bira e Anderson, a Maiara e a Beatriz são turismólogas. E ainda tem um guri, tem uma galera que não veio hoje, a Clara, que também está se formando em turismo, que se encaixaria aqui. Opa, aqui. Outro, turismo de aventura. Em Caxias, eu mapeei mais de 30 pessoas da área de turismo, eu só encontrei uma que trabalha com turismo de aventura, que é a Juliana. Só ela. Mas aqui não está claro se esse turismo de aventura é pessoa, como está aqui, ou se é uma agência de turismo. Nós acreditamos que seja uma agência de turismo de um cara que nesse momento está lá na Secretaria de Cultura, que trabalha com voo livre lá em Xerém. Ele trabalha na Secretaria. Então, a gente acha que, enfim. A outra cadeira, hotéis, pousadas e similares. Então, a gente também, ninguém que está aqui se encaixa. Agência de viagem, operadora de turismo, receptivo e agência de transporte. Então, aqui se encaixa a Clio Tour e a Clio Colab, né, com a Paulinha e com a Ângela. Né, são as coordenadoras desses 2 espaços. Setor de gastronomia, nenhum de nós também se encaixa. Setor de entretenimento, atrativos e demais equipamentos. Aqui a gente tem que discutir com a secretaria se setor de entretenimento entra o pessoal da cultura como um todo, né, que não está especificado, né, atrativos, enfim, não tem. Instituições de ensino superior, eles estavam aqui pensando especificamente na Unigran Rio, tá, não era no CEDES, era na Unigran Rio, técnico e cursos com formação de turismo e hotelaria. Aqui, técnico, nós temos um curso em Caxias que hoje está fechado, que é o do Flama, né? O Flama teve um curso de guia de turismo durante muito tempo, tá? Então, como a gente pode perceber, a sociedade civil organizada não está ali. Então, quem for assumir esse conselho vai ter esse grande desafio. E a outra, apesar que eu não vou mostrar para vocês aqui, que a gente agora vai abrir para bate-papo, né? Apesar de, nessa lei de criação do conselho, prever um fundo municipal de cultura, de turismo, esse fundo não foi criado. Então, como é que funciona, né? E isso Caxias foi exemplar. Quando o governo federal libera o dinheiro do Fundo Nacional de Turismo, no caso, Fundo de Cultura, ou Fundo Nacional de Turismo, só pode ser de fundo a fundo. Então, só pode receber esse dinheiro que vem de Brasília de fundo a fundo a cidade que criou uma lei criando um fundo, que não é o caso daqui do turismo de Caxias. Então, é outro desafio. E o outro desafio que a Ângela e o Edson terão, caso seja eleito, eu espero que seja eleito, é mapear todo mundo de Caxias que trabalha com turismo. A Ângela, por exemplo, tem uma agência de turismo, a Clio Tour. Então, às vezes, ela tem que estar ligando para o Rio de Janeiro, para outras cidades, atrás de algum guia que possa auxiliar em alguma atividade. Então, nós precisamos nos conhecer, né? Precisamos nos conhecer, até para que alguns acessem os serviços oferecidos pelos outros. Né? Por exemplo, o Bira já faz a atividade, o Bira de gestão de turismo. Está sempre precisando de um guia. Porque eu quero... são guias também? Que chique, hein? Já. Mas se for uma atividade com 3 ônibus, igual vocês fazem, com muito dinheiro, né? São os grandes empresários do turismo de Caxias. Entendeu? Então, a gente precisa também fazer essa rede funcionar. Né? Outro dia não, tem uns 4 ou 5 anos, tentei fazer uma atividade em Caxias,
Eu ia trazer quase 50 pessoas de fora de Caxias, né, do Brasil inteiro, que aí queriam que o encontro fosse no Rio, eu bati o pé que fosse em Caxias. Aí aceitaram, não, tudo bem, se você arrumar hospedagem para tantas pessoas, a gente faz em Caxias. Ah, eu fui no Mont Blanc. Aí lá foi um problema, porque o Mont Blanc tem quartos reservados o ano inteiro, mesmo que não seja utilizado para Petrobras. Você não consegue chegar lá. E aí eu falei, tá bom, tive que desistir, né? Então, até para que esse conselho também faça esse diálogo com essa rede hoteleira, que hoje tem quase 8 ou 10 hotéis, né, de 4 estrelas sendo construídos ou já em funcionamento em Duque de Caxias. Beleza? Então, peguei aqui uma fala imensa, e aí eu queria, antes de a gente passar para a roda e as pessoas se conhecerem, né, se vocês querem fazer pergunta, que eu peguei aqui um pique danado. Institucional, deixa só finalizar, que aí eu... Né? E querem fazer pergunta, gente? A gente abre a roda? Eu ia te perguntar o que é criar esse fundo? É só criar uma conta bancária? Então, tem uma burocracia que nós aprendemos com o Fundo Municipal de Cultura. Não é só criar a conta bancária. Primeiro você tem que ter a lei, dizendo, ó, tem um Fundo Municipal de Turismo. Não tem. Tem de cultura. Tem a lei de criação do conselho. Na lei da criação do conselho se prevê um fundo. Agora precisa ter uma lei de criação do fundo. Depois que você criou o fundo, você precisa, nessa lei mesmo, determinar quem é que vai fazer a gestão. Normalmente são 2 pessoas da sociedade civil e 2 pessoas do governo. Na hora de assinar o cheque, tem que ter uma assinatura do secretário de Cultura, ou de quem for da secretaria, com alguma pessoa do conselho. E isso é importante. Na nossa conferência de cultura, Malê, que a gente vai ter sábado, lá no final do Plano Municipal de Cultura, artigo 76, eles mudaram todas as leis anteriores. Se a gente não lê, eles mudam dizendo o seguinte, todo recurso do fundo é um artigo só, passa a ser administrado pela Secretaria, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Cultura. Pois é, aí, por isso tem que ler o documento todo. Então, esse fundo ele só pode ser utilizado em qualquer cidade, não só em Caxias, se tiver paridade, sociedade civil com o governo. Por isso que os secretários não gostam de aplicar o recurso do fundo, porque eles não têm controle nenhum, né? A outra coisa, Malê, nessa questão do fundo, é dizer de onde vem o dinheiro. Isso é importante. Toda vez que você cria uma despesa, você tem que dizer de onde vem esse dinheiro. No caso de cultura, por exemplo, é 10% do que o teatro arrecada. 20% do que o teatro arrecada, não é isso, Edson? Vai direto para o fundo. Teve uma peça teatral, o teatro arrecadou R$1.000. 20% vai para o fundo. E aí quem administra esse dinheiro? Né? Quem administra esse dinheiro é a sociedade civil, com os conselheiros, e a secretaria. Hoje, por exemplo, tem cerca de R$600 mil no Fundo Municipal de Cultura, que a gente vai fazer pressão na conferência para que seja liberado ainda esse ano como edital emergencial. Tá? A outra coisa é determinar como é que é o processo de prestação de contas desses recursos que estão nesse fundo. Beleza? Então, é um trabalho. Em Caxias, nós demoramos 12 anos para consolidar o fundo. 12 anos na procuradoria, né, a Lu chegou a acompanhar várias reuniões discutindo isso, é uma briga danada, né? Enfim, mas é possível. E foi o que salvou na cidade um monte de artistas. Né? Os artistas falaram assim, vocês só ficam discutindo leis, tem que botar dinheiro para a gente fazer atividade. Gente, lei é importante. Quando veio a rebordosa da pandemia, o que segurou foram as leis que foram produzidas. Tá? Então é necessário isso. Agora, é claro, sempre com a participação da sociedade civil. Tá? Perguntas? Mais alguma? Não? Fala, Malê. A bateria de perguntas. Vai lá. É um processo, né? Não, porque tem uma parte que você falou de uma linha aí, acho que é a H lá. Sim. De entretenimento, atrativo e tal, você falou que vai discutir tem que discutir
Isso. Na conferência. Para definir o que ele chama de entretenimento. Para definir o que ele chama de atrativos e demais equipamentos de serviço. Porque aqui pode ser tudo e ao mesmo tempo pode não ser nada. Então, como a lei, a criação aqui, a lei de criação não define, né, o que significa, nós vimos a letra H, não, a letra H foi, a letra G e a outra a letra C. Porque quem trabalha com turismo, eu não sou de turismo, tá, gente? Mas conversando com as pessoas de turismo, turismo é turismo. Tem uma discussão, nosso grupo, por exemplo, turismo pedagógico, turismo patrimonial, turismo, esses conceitos no turismo, né, algumas pessoas falam que não existe. Turismo é turismo, desde que você seja credenciado, formado, com cadastro e qualificado para fazer aquela atividade. Não se divide, não é isso? Tem uma grande discussão. As pessoas dividem para facilitar o acesso ao público. Entendeu? E, por exemplo, em um dos nossos roteiros aqui da PPH Clio, que a gente chama de roteiro étnico, a gente acha importante nesse momento, aí é um roteiro ligado, por exemplo, ao turismo, é isso? A gente acha importante, por exemplo, colocar o ateliê do Marquinhos Bonfim nesse roteiro, entendeu? Aí entra como? Que tipo de atrativo é esse? Como a gente qualifica. Aí é toda uma discussão, que não seria eu que farei, eu vou ajudar a fazer, mas é uma discussão específica com o pessoal que atua no turismo. O que a Clio está fazendo hoje, através dessa atividade que eu estou organizando, é começar essa provocação, que é uma mesma que nós começamos em 2003 com o pessoal da cultura. Então, tem muitas informações que eu passei aqui que provavelmente o pessoal de turismo não sabia. Petrópolis, por exemplo, devolveu o dinheiro, porque não tinha pessoas lá organizadas o suficiente para poder acessar o recurso. E o recurso era o que você tinha que fazer? Propor algum projeto e a contrapartida era o projeto realizado. Você não entrava com dinheiro. E provavelmente o próximo edital vai ter a mesma característica. No edital, esqueci. Vamos lá, de novo. É que eu não lembro o nome do meu projeto. Vai ser de uma vez agora.